Senhor Jesus, para todos vocês que assistem esse vídeo nesse momento, amém? Eu quero aqui ler alguns versículos para falar de um tema: vida de oração. Esse é o tema desse pequeno vídeo, e eu creio que após esse vídeo você vai se sentir fortalecido, cheio de esperança, cheio de ânimo para continuar na sua jornada em Cristo Jesus, amém? Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Nós vamos ler o versículo 18, 19 e 20, e depois nós vamos pular para o versículo 13 do mesmo capítulo, amém? Está escrito assim o versículo 18 de Romanos, capítulo 7. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. O verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Verso 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Observe que Paulo está aqui falando sobre a nossa natureza, a natureza do homem, de saber o certo a fazer, e por causa desta fraqueza, que nós chamamos de carne, que se refere ao pecado que habita em nós, como está nesse texto. Paulo está dizendo: e se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Observe que ele usa a mesma palavra, habitar, que ele usa em 1 Coríntios 3,16, para falar que o Espírito de Deus habita em nós, uma vez que nós somos nova criatura, convertida em Cristo Jesus. Nós recebemos o Espírito do Senhor e ele passa a habitar em nós para uma finalidade, para um propósito: nos capacitar, nos habilitar para nós vencer o pecado que ainda permanece no nosso corpo mortal, enquanto nós permanecer peregrinando sobre essa terra. Nós vamos já entender uma coisa e outra, amém? O versículo 13 está escrito assim, lembrando que o tema é vida de oração. O versículo 13 está escrito assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, observe. Se nós vivermos segundo a carne, o que é a segunda carne, Marcelo? O que significa viver segundo a carne? Quando você vai para Gálatas capítulo 5, o versículo 19, vamos ler, você vai ter uma pequena lista sobre as obras da carne. E você precisa, e nós precisamos entender o que é carne dentro deste contexto, amém? Vamos lá, Gálatas capítulo 5, o versículo 19 em diante, está escrito assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são. Então aqui está falando a mesma coisa que nós acabamos de falar em Romanos capítulo 7. As obras da carne dentro desse contexto. Tem texto que você vai ler que fala sobre carne, está se referindo ao corpo nosso, amém? E tem textos que você vai ler que fala sobre a carne, que está falando das ações, dos prazeres pecaminosos que habitam no corpo do homem, mesmo o homem estando em Cristo, já sendo uma nova criatura. No entanto, o nosso corpo ainda está vivo. Então o pecado, ele tenta em todo o tempo nos aprisionar. Quando nós deixamos ele invadir esse espaço que nós devemos dar para o Espírito Santo. Ou nós semeamos na carne, ou nós semeamos no Espírito. E nós fazemos essa escolha entre semear para o reino de Deus e entre semear para o pecado. Então nós vamos entender isso, amém? Está escrito assim: prostituição, impureza, lascívia. Aqui já tem três classes de pecado, que é prostituição, quando você se prostitui, comercializa o seu corpo, se relaciona com um, com o outro, você está se prostituindo. Como também a prostituição espiritual, quando a pessoa é infiel ao Senhor, adorando vários tipos de Deus. Então, aqui nós temos uma classe de pecado: prostituição. Depois vem impureza, que é os maus